Bom dia. Alô. Essa é uma reunião da CEE que estuda e quer colaborar para a ocupação do Lar Santana, uma CEE que foi criada justamente porque no ano passado nós fizemos uma série de audiências públicas e a intenção seria não abrir uma CEE, mas seria dar uma solução para aquele prédio de uma forma mais rápida. Fizemos 3 audiências públicas, ouvimos muitas propostas, alguns avanços com aquelas audiências já no ano passado. Por exemplo, o professor Marcelo, que é do Amigos do Arquivo, fez um croquis, né, um levantamento arquitetônico do que é o Lar Santana. Nós descobrimos que a metragem do Lar Santana era maior do que até a prefeitura imaginava, metragem de área construída, entre outras questões. E só fazendo um histórico, naquela época a prefeitura tinha se comprometido a fazer uma reforma do lar, levando a Secretaria da Saúde, o que não era a nossa primeira opção de ocupação para lá, mas pelo menos vinha atender a salvaguarda do prédio, né, que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Mas um ano se passou e quando a gente foi fazer contato novamente, a gente descobriu que a Secretaria da Saúde tinha abortado a ideia, tinha abandonado a ideia e não havia nos comunicado. Até por isso que nós resolvemos montar uma CEE, para que nós pudéssemos trazer aqui todas as partes interessadas. E hoje eu não preciso de esconder, né? A CEE ela tem por objetivo principalmente apoiar alguns grupos que já trabalham com a ideia de que o Lar Santana seja ocupado pelo arquivo público, né, o arquivo histórico da cidade de Ribeirão Preto, e também o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Primeiro, pela característica de ocupação cultural. Segundo, pela história que o local tem. E terceiro, também pelo aspecto geográfico e físico, né? Um prédio muito bom, está muito bem localizado, e eu fico imaginando, né, Jarney, Sandra, as pessoas que estão aqui, aquele prédio ocupado com o arquivo histórico, com o MIS, e nos domingos nós termos ali naquela área externa um espaço de convivência e de repente reativar o chorinho que acontecia lá no Museu do Café, naquele local. Acho que para a comunidade da Vila Tibério seria um grande ganho, né? É até um pouco mais fácil acesso do que o museu, enquanto os museus não estão funcionando. Nós teríamos ali a retomada do chorinho, entre outras coisas, para levar a população para que ela pudesse conhecer o espaço físico, né? Um imóvel que passou por momentos importantes na história de Ribeirão Preto, com a resistência, com a Madre Maurina, mas também um pouco da história social da cidade, onde as crianças ficavam ali em regime de internato, depois, como a Sandra, a gente estava conversando antes, num regime misto também. Mas resgatar um pouco dessa história e, principalmente, que as pessoas passem a ter acesso ao arquivo do MIS, ao acervo do MIS, que eu acho que é um acervo fantástico. Quando fui secretário de Cultura, todas as vezes que entrava ali naquela sala, eu ficava babando, né? Nos discos, nos acervos que a gente tem de fotográfico ali, mas também nos equipamentos antigos, ver aquelas máquinas antigas, os primeiros rádios que chegaram no país, os primeiros rádios que chegaram na cidade de Ribeirão Preto, rádios que foram compradas por uma emissora, né, e distribuídas na cidade. É muito legal o acervo do MIS, muito legal mesmo, e ele merece ter esse espaço positivo. Então, para a gente seria muito um motivo de muita felicidade ver esse espaço ocupado pelo MIS. E o arquivo histórico nem se fala, né? Eu acho que é um prédio que cairia como uma luva. Nós sabemos que o arquivo histórico hoje em Ribeirão Preto ele necessitaria de um prédio que fosse de pelo menos 2.500 metros quadrados. Lá a gente tem 3.500 metros quadrados de área construída. Então, quer dizer, atenderia contento. Nós teríamos ali um arquivo público para ficar 20, 30 anos, se bem cuidado, se bem adaptado.
e eu acho que para aquela região também seria um grande ganho, porque nós teríamos um atrativo cultural e histórico, né? Seriam 2 museus funcionando naquele lugar, praticamente 2 museus funcionando naquele local, com uma atração turística muito grande para a cidade, fazendo com que a região reaviva bons momentos. Mas a gente sabe que ainda tem muito caminho pela frente e nós vamos continuar. Mas esse é o grande objetivo desta CE, que vai ouvir também outras ideias e a parte técnica também, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, contribuir para que isso aconteça com agilidade, né? Porque também não dá para esperar. A cada minuto que se passa, fica mais caro para restaurar aquele prédio, o prédio fica mais vulnerável. Também estava falando com o Jarney e com a Sandra antes. A primeira vez que eu fui lá, levei um engenheiro, ele falou, olha, com 500 mil reais a gente põe o prédio para funcionar, faz o básico que tem que fazer e coloca para funcionar. É lógico que ali a gente não tinha pensado ainda numa rede lógica, ar-condicionado, essas questões todas, mas você reformaria a parte elétrica, hidráulica, pintura do prédio, deixaria ele pronto para funcionar. Alguns meses depois, isso foi em janeiro de 2017, alguns meses depois a gente foi lá, a situação já era outra, né? Invasões, né? Pessoas que invadiram à noite ali para levar torneira, para levar, como encanamento de ferro, levaram canos, a parte elétrica, e a cada mês que passa a gente tem informações de que a coisa acaba piorando, né? Então isso é muito perigoso. Quanto mais tempo se leva para tomar uma atitude, mais a gente pode ter problemas. Mas eu fiquei muito feliz, principalmente depois que posso dizer assim, meu amigo Jarney Caparelli assumiu a coordenação do MIS, porque sei que é uma pessoa comprometida com a história da cidade, comprometida com a cultura da cidade, e conversando com ele várias vezes, a gente viu que a gente poderia afinar algumas coisas, a gente poderia ajudar no caminho de encontrar essa saída para o Lar Santana e também para o MIS e para o Arquivo Histórico. Eu acho que são 3 coisas que caminham juntos. Lar Santana, MIS e Arquivo Histórico. Pode caminhar junto com muita tranquilidade. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de Jarney Caparelli, a presença da Sandra. Nós vamos ter a reunião prejudicada, porque hoje, segunda-feira de manhã, e acabaram que essa notícia chegou para a gente agora. Nós somos em 3 vereadores membros dessa comissão, eu, o vereador Eliseu Rocha, o vereador André Trindade, que tem participado, gostaria de fazer esse adendo, ativamente os 2, eles têm interesse, conhecem o local, sabem o que está acontecendo, só que os 2 tiveram problemas, e os 2 problemas com viagem. O Eliseu foi chamado a uma viagem às pressas agora, e saiu agora de manhã em viagem. E o André foi o contrário, ele regressaria a Ribeirão Preto agora pela manhã, e ainda não chegou. A informação que a gente teve da assessoria é que ele deveria chegar por volta de 8 horas da manhã, teve um problema e ainda não chegou. Então a nossa reunião está prejudicada hoje por falta de quórum, justificado, é lógico, por esses 2. Nós estamos aqui só fazendo registro, nós não podemos deliberar nada, nem ouvir a Sandra e o Jarney, mas eu gostaria só de passar a palavra para vocês, para algumas considerações, e na sequência eu volto para fazer o encerramento. Bom, Maraca, agradecer você estar aqui com a gente e a gente ser convidado para ser ouvido, porque a gente quer mesmo e quer dar o pontapé inicial o mais rápido possível. A gente entende, temos conversado muito sobre isso, que o Lar Santana é o ponto mais especial para receber todo aparato, todo aparelhamento, tanto do MIS, do arquivo. É um espaço fascinante. A gente, cada vez que vai lá e pensa naquele espaço, a gente fica encantado mesmo. Sabemos que grande parte das pessoas envolvidas, vereadores, amigos do Lar Santana, do MIS, enfim, todos estão envolvidos para que isso aconteça. A gente tem contado muito com o pessoal do planejamento e que fez um estudo para a gente. A gente está, apesar de pouco tempo, a Sandra já há algum tempo trabalhando nisso, a Ruth ajudou muito nesse processo, infelizmente aposentou, mas ajudou muito nesse processo. A gente tem corrido atrás de parceiros já, mesmo sem uma
expectativa de 100%, mas contando com essa possibilidade, né, de 100%, a gente já tem corrido atrás de parceiros para poder viabilizar. Talvez não os 500 mil que você disse aí, talvez um pouco menos, mas a gente poder se adaptar, dar salvaguardar aquele prédio. Exatamente, dar a reforma possível para que a gente vá para lá, reabra para o público, para o povo, né, que merece ver todo o arquivo que, infelizmente, hoje, e digo infelizmente porque está guardado, está encaixotado, está fechado, mas, por um lado, é interessante, porque assim não está se perdendo, mas não é isso que a gente quer, não é... Por quê? Porque está se perdendo, pode infiltração, pode ter poeira, são móveis, são relíquias, né, e muitos rádios estão... são de madeira, pode dar bicho, pode dar cupim, enfim, então estão guardados. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o mais rápido possível. Você sabe, a minha vontade é maior do que de todos, entre aspas, né? Tem muita gente interessada, mas eu que sou da área, tenho tradição na área, meu pai, meu irmão, enfim, e trabalho há tanto tempo, poxa vida, estou encantado com aquilo tudo que eu não conhecia, e vou ser sincero, a fundo. E agora estou vendo cada rádio, cada máquina fotográfica, cada fotografia que a gente vê ali, que é incrível. Então a gente quer devolver, não é reabrir, é devolver para a população. Esse será o maior ganho de todos nós, tenha certeza disso. Tá certo, muito bem. Jarnei, Sandra, na luta também, né, Sandra? Desde o ano passado, Sandra participou das audiências públicas também. E eu queria primeiro agradecer, viu, Sandra, a presença e contar com você numa outra oportunidade. Tá, ok. Bom, nós, como funcionários, nós que agradecemos, né, a gente sempre precisa do apoio da casa, né, e vocês têm dado esse apoio. A nossa função é subsidiar o Poder Executivo das possibilidades, né, fazer as indicações adequadas do uso e destino daquele prédio, né? Sempre em entendimento com a comunidade, porque desde o início a gente tem falado isso, que quem pediu o tombamento do prédio foi a comunidade da Vila Tibério, então é atendendo uma expectativa daquela população que tem o interesse que aquilo permaneça como área de memória. Então a Câmara já no primeiro momento já aprovou, já reconhece aquele local como área de memória, e a nossa função agora como corpo técnico é fazer esses apontamentos de uso e destino para o executivo, né, para dar um destino correto para aquele local, e para a gente poder atender não só as questões museológicas, a necessidade desse museu que já completa 40 anos e nunca teve uma sede própria, né, então tem aí essa grande chance de ter uma sede própria e cumprir uma das suas funções, né, que uma das funções dos museus são as ações educativas, né? Então aquele local, como foi um local em que abrigou alunos para educar, né, no primeiro momento só as alunas, né, as meninas que ficavam interna, no segundo momento trabalhava-se no contraturno escolar, então já abrindo para uma área mista, um museu, um arquivo se estabelecendo naquele local possibilita devolvermos à população de Ribeirão Preto a possibilidade de trabalharmos no contraturno, que essa é uma das funções dos museus, dos centros culturais, né? Auxiliar o contraturno escolar com processos educativos, né? Que é a continuação da formação desses alunos. Então essa é uma das propostas do museu sendo reaberto. Futuramente o arquivo indo para lá, existe também as ações educativas com ênfase no patrimônio documental da cidade, né? Já fazemos essas ações mais com alunos em graduação, porque não temos ainda condições de atendermos os alunos do fundamental. Entendemos que não vai ser uma mudança do arquivo de imediato para lá, mas há aí essa possibilidade de fazer, no primeiro momento, uma ocupação entre museu e Secretaria de Educação, com os cursos de formação para professores, né? Então, no primeiro momento, o prédio sofrendo
uma recuperação de algumas áreas do prédio, já dá para a gente ir fazendo essas ocupações, né? E gradativamente a própria prefeitura e a própria Secretaria da Cultura e outras secretarias, se for para lá, e formando parceiros para ir restaurando. Então a gente entende que esse prédio não é um prédio que vai ser restaurado da noite para o dia. Vai ter um longo percurso de recuperação. Tá? Mas dá para a gente começar a fazer alguma coisa, dá para a gente começar a pensar em alguma coisa e ocupar, porque os espaços de memória, eles precisam ser ocupados rapidamente pela população, né? Então, eu acho que essa é uma dinâmica que a Secretaria da Cultura, junto com a Secretaria da Educação, precisa ter, de ocupação e uso e destino desses prédios. Tá? E a nossa obrigação como corpo técnico é essa, é fazer esses apontamentos ao Executivo e aguardar se o Executivo acatar ou não. Se não acatar também, que tenha uma outra secretaria que possa dar um destino adequado e depois, esse é o nosso papel, né? Muito bem. Bom, eu quero agradecer a Sandra e ao Jarney e já pedindo desculpas, né? Nós precisamos, para deliberar e para ouvi-los, ter o quórum mínimo, como por algo que era inesperado, né? Foram 2 problemas que aconteceram com os vereadores. Nós não vamos ter esse quórum hoje, mas eu gostaria já de reforçar que estão convidados e a gente passa oportunamente a data da próxima reunião, que deve acontecer nos próximos 10 dias, né? A gente já deve avisá-los com antecedência dessa data já amanhã, entre amanhã e depois, para ver a agenda de vocês também. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença de todos, obrigado, doutor Emir, mais uma vez também pela disponibilidade de sempre. Eu declaro encerrada a presente reunião.